Então, nessa aula de hoje eu vou estar falando um pouco com vocês ali sobre componentes simétricas, tá? As componentes simétricas elas são importantes ali na engenharia elétrica ali para o estudo de análise de curto-circuito, tá? No sistema elétrico de potência e também para o estudo de proteção, né? Então, curto-circuito e proteção, né, que são duas áreas que andam juntas ali, elas são áreas ali que têm aplicação direta ali do estudo das componentes simétricas. Então, é um estudo, tá, utilizado para auxiliar no equacionamento de sistemas trifásicos, né, desequilibrados. Podem ser sistemas polifásicos, né, com mais do que três fases ali, mas a grande aplicação que a gente tem ali é para sistemas trifásicos, tá, desequilibrados, com correntes de linhas diferentes, né, que podem ser por tensões desequilibradas ou uma impedância ali que não seja equilibrada, né, que tenha o valor da impedância diferente nas três fases, né, que vai gerar correntes desequilibradas, provocando então assim um sistema ali com grandezas desequilibradas. Então nesses casos aí o estudo das componentes simétricas ele vai ser útil, né? A gente vai ver por quê. Uh, ele pode servir como indicador de grau de desequilíbrio do sistema, tá? Então a gente vai comparar ali as três componentes de sequência que a gente tem, que é a positiva, a negativa e zero, né? E a gente pode a partir disso ali, observar se o desequilíbrio ele envolve, por exemplo, a corrente de neutro ou de terra, né? A gente vai ver ali que basicamente a gente tem dentro do estudo das componentes simétricas a gente divide um sistema desequilibrado em três sistemas trifásicos equilibrados, sendo um sistema desses aí de sequência positiva, um de sequência negativa e um de sequência zero. Se eu tiver corrente de sequência zero, então eu estou dizendo aqui que o meu desequilíbrio ele envolve corrente que retorna pelo neutro ou pelo terra, né? E sempre que eu não tiver corrente retornando pelo neutro ou pelo terra, eu tenho só, e tiver um sistema desequilibrado, aí eu tenho só componentes de sequência positiva e negativas, tá? Então sequência zero, sempre que houver no meu sistema trifásico aí possibilidade de haver corrente elétrica de retorno pelo neutro, se eu calcular, né, submeter esse meu sistema ali à análise das componentes simétricas, eu vou ver que eu vou ter então as componentes de sequência zero ali no meu sistema. Caso contrário, se não tiver neutro, então essas componentes de sequência zero elas são nulas. E se eu pegar um sistema equilibrado e submeter ele à análise das componentes simétricas, a gente vai ter apenas as componentes de sequência positiva. Né? Que se a gente pegar um sistema equilibrado com tensões, correntes e carga equilibrado, né? Um sistema completamente equilibrado, e submeter ele e decompor ele em três sistemas, né? Em três sistemas de sequência positiva, negativa e zero, né? Que é a análise das componentes simétricas, a gente vai chegar à conclusão que só os sistemas grandezas de sequência positiva é que vão gerar um resultado não nulo, né? Ou seja, vão gerar o próprio resultado ali, as próprias correntes e tensões iguais ao do sistema original, né? É por isso que não faz sentido a gente aplicar análise de componentes simétricos em sistemas trifásicos equilibrados, apenas em sistemas trifásicos desequilibrados. Então, a gente tem um conjunto, tá, de tensões ou correntes, né? Isso pode ser tanto para tensões como para correntes desequilibradas, né, ou desbalanceadas. Pode ser transformado em N conjunto com N fases equilibradas ou balanceadas. Tá? Esse teorema é conhecido como o teorema de Fortescue ou ainda teorema das componentes simétricas. Então a expressão geral para o sistema polifásico desequilibrado em termos de tensão, tá? Então aqui esse exemplo aqui é para tensão. Eu vou supor que eu tenho um sistema polifásico aqui com N fases, tá? Que vai do VA até o VN. E eu vou poder reescrever esse sistema aqui em N sistemas polifásicos com o mesmo número de fases. Então, se eu tenho N aqui, ó, tenho um sistema com N fases aqui, ele vai ser decomposto aqui em um conjunto aqui ele vai ser decomposto em N conjuntos aqui com N fases equilibradas. Então, indo do zero até o N menos 1, né, fechando ali o total do valor do N. Essa decomposição aqui, dá para fazer uma analogia interessante, tá? Que é, se vocês lembrarem lá, né, por exemplo, um sinal periódico qualquer, né, que seja diferente de uma senoide, ele pode ser decomposto ali em sinais senoidais, né, em harmônicas, em um espectro discreto de harmônicas ali, que compõem aquele sinal lá através da série de Fourier dele. Né. Para um sistema trifásico desequilibrado, a gente pode reescrever ele como a soma de três sistemas trifásicos equilibrados. Tá? Então é só uma analogia ali, né, para quem lembrar lá da teoria de sinais e sistemas ali, para tentar associar aqui com essa teoria aqui, né? Bom, trazendo então isso que a gente acabou de ver aqui para a realidade do sistema trifásico, tá? O que a gente vai ter? Se é um sistema trifásico, então eu tenho que reescrever, ó, eu vou reescrever o meu conjunto de tensões desequilibradas aqui como N conjuntos com N fases equilibradas. Então N conjuntos, né? Se é trifásico, são três conjuntos aqui,
com N fases equilibradas. Então, uma aqui, outra aqui e outra aqui. Né? E vira como se fosse uma matriz 3x3. Tá? Se fosse um sistema de 4 fases, né? Uma coisa que acho que não existe, mas enfim. Se fosse 4 fases, isso daqui seria uma matriz 4x4 e assim por diante. Né? Se fosse 5, seria 5x5. Mas como um sistema trifásico, então, eu tenho esses três caras aqui. Tá? Uma coisa aqui importante já, tá? Que eu vou adiantando para vocês aqui. No sistema trifásico a gente vai decompor então no sistema de sequência positiva, negativa e zero, né? Como eu tinha falado. Tudo que tiver o subscrito 0 aqui é porque eu estou falando de um sistema de sequência 0. Tudo que tiver o subscrito 1 aqui é porque eu estou falando de sistema de sequência positiva. E tudo que tiver o 2 aqui, ó, aqui em cima, eu estou falando de sistema de sequência negativa. Tá? Então isso aqui não é um expoente, não é ao quadrado, na 1 ou na 0. Né? Isso aqui é só para separar o que é sistema trifásico de sequência 0, sistema trifásico de sequência positiva e sistema trifásico de sequência negativa. Tá? Esse sistema aqui, então, tá, que descreve aqui esse conjunto aqui de tensões desequilibradas, ele teria diversas soluções, tá? Então eu poderia colocar diversos valores aqui para o VA0, VA1, VA2, VB2, VB1 e assim por diante, né? Para esses 9 caras aqui, de modo a satisfazer esse conjunto aqui de tensões desequilibradas. Para mim tornar a solução única, a gente vai reescrever toda essa matriz aqui em função só da fase A, tá? Reduzindo o número de incógnitas para 3. Tá, e tornando a solução do problema única. Aí sim, depois de fazer isso, a gente pode aplicar ali isso na nossa análise ali de componentes simétricas ali para a gente ter certeza que a gente vai estar achando uma solução única, né, que é a solução correta. Então, o que é as componentes de sequência positiva, negativa e zero? Como eu havia falado aqui, ó, o sistema de sequência zero, que são esses três caras aqui, tá, ele é constituído de três fasores de mesmo módulo e em fase, tá, mesmo módulo do VA. Então eu vou pegar o VA aqui como referência, vou igualar ele aqui, vou chamar ele de VA de novo, aqui. Vou pegar o VC aqui, vou chamar ele de VA de novo. Então esses três caras aqui, mesmo módulo e mesma fase. O sistema de sequência positiva, ele vai ser constituído por três fasores de módulos iguais. Então esse aqui vai ser... aliás, esse cara aqui vai ter que ser um módulo igual a esse e vai ter que ser um módulo igual a esse daqui. Para que isso aqui seja verdade, né? Eu pego então esse VB aqui e reescrevo ele como VA, porque o módulo tem que ser igual, né? A mesma coisa o VC. O VC, eu chamo ele simplesmente de VA aqui, porque o módulo tem que ser igual. E a fase que a gente tomou como referência é a fase A, né, que é o que normalmente se faz. Então, o sistema de sequência positiva, três fasores de módulos iguais. Então, está aqui os três módulos iguais, né, todos em relação à fase A. E defasado 120 graus, né, de si com a mesma sequência de fases do sistema original. Então, se meu sistema original ele for sequência ABC, a minha sequência positiva vai ser ABC. Se o meu sistema original aqui, né, esse sistema aqui desequilibrado, ele estiver na sequência CBA, então a sequência positiva, o sistema de sequência positiva, ele vai ser CBA. Mas normalmente a gente arbitra isso daqui, tá? Que o sistema de sequência positiva é ABC e o de sequência negativa é o CBA. Então se eu pegar, ó, como é que eu faço essa defasagem aqui? Eu uso esse operador A aqui, tá? Se o A é 1 ângulo de 120, o A ao quadrado é 1 ângulo de 240. Então, se eu pegar esse 1 ângulo de 240 e multiplicar por esse mesmo VA aqui em cima, tá? A gente vai supor que esses caras aqui eles são fase zero, por exemplo. Se eu multiplicar por A ao quadrado, esse aqui vai ser fase 240. Né? Então ele vai estar aqui, ó, por exemplo. Esse aqui é o sistema de sequência positivo, o sistema ABC. Tá? Se tu imaginar esses três caras aqui girando, né? O que atravessa a primeira referência aqui é o A, depois o B e depois o C. Se estiver girando no sentido anti-horário. É o sentido convencional de giro dos fasores. Então, por isso eu multiplico A ao quadrado, por esse cara aqui. Então, esse VB aqui, ele acaba virando esse termo aqui. E esse VC aqui, né, ele acaba virando esse termo aqui. Aí ele vira, aqui ó, nesse diagrama ele está aqui. Então, ele fica ângulo de 120, né, supondo que aqui o VA original é ângulo de zero, né. Aí, para a sequência negativa, eu faço o oposto, né. Então, ele é constituído por três fasores de módulos iguais. Então, todos esses VA2 aqui vão ter um módulo igual. E defasado 120 graus de acordo com a sequência de fase inversa à sequência positiva. Né? Se eu adotei que a sequência positiva é ABC, a sequência negativa só pode ser CBA, que é essa sequência aqui. Então, se isso aqui estiver girando no sentido anti-horário, né, a sequência ali com que esses fasores atravessam a referência vai ser o CBA. E aí, utilizando o A, aqui convenientemente aqui, né, eu consigo fazer essa defasagem aqui, né, esse sistema CBA aqui na sequência negativa. Então esse VB2 aqui acabou virando esse termo aqui, e esse VC2 acaba virando esse termo aqui.
Tudo reescrito aqui em função da fase A. Aí o que a gente pode fazer agora? Escrever isso aqui na forma matricial, tá? Então se eu pegar esse conjunto de tensões trifásicas desequilibradas, né? Repito, também poderiam ser correntes elétricas, tá? Não só tensões, né? Depois a gente vai ver para correntes elétricas. Então pego o VA, VB e VC, tá? Separo isso aqui numa matriz, que eu vou chamar de matriz T, né? Uma matriz de transformação. E aqui a matriz S, que vai ser a matriz de tensões de sequência. Tensão de sequência zero, tensão de sequência positiva e tensão de sequência negativa. E aqui o A, um ângulo de 120, tá? Agora o que eu posso fazer? Se eu quiser isolar esse conjunto aqui trifásico, né, V0, V1, V2, e escrever e quiser descobrir esses caras aqui em função do sistema de sequência do sistema original, ABC desequilibrado, eu isolo esse cara aqui, né, ou seja, eu isolo a matriz S, passo a matriz T de transformação para o outro lado. Aí vai virar isso daqui, ó, vai me resultar nisso daqui. Então agora eu tenho as componentes de sequência isoladas aqui em função do sistema trifásico desequilibrado. E aí eu simplesmente adiciono esse 1/3 aqui, né, pela regra matemática, né, se vocês passarem isso daqui para lá, né, jogarem esse t para baixo, fizerem ele na -1, né, vocês vão chegar exatamente nesse resultado aqui, nesse 1/3 vezes essa matriz aqui. Percebam que a posição dos A's e dos A ao quadrado aqui ela mudou, né? Antes aqui era A ao quadrado, agora passou para cá e adicionou esse 1/3. Então essas duas equações aqui, tanto essa daqui como essa daqui, elas vão ser duas equações bem importantes ali no uso da conversão ali para o domínio das componentes de sequência, de volta para o domínio ali das componentes de fase, né, das tensões de fase. Aqui é a mesma coisa para a corrente elétrica, então eu tenho para a corrente A, e B e C, tá? É isso daqui. E se eu quiser as componentes de sequência em função das componentes de fase, né, desequilibradas, aqui eu tenho 1/3 aqui, a matriz de transformação exatamente como era para as tensões, tá? E se eu fizer a distributiva, tá? Fizer, por exemplo, essa linha por essa coluna, essa linha por essa coluna, essa linha de baixo por essa coluna, eu vou obter essas três equações aqui, tá? Essas três equações são as que descrevem ali as correntes ali em componentes de sequência. Se eu pegar de sequência zero, ó, percebam que ela é IA mais IB mais IC. Isso num sistema trifásico corresponde à corrente de nêutro, né? Se o sistema ele tiver um nêutro. Então, se eu isolar aqui o IN, né, chamar isso aqui de IN, aqui, por exemplo, o IN é igual a 3 vezes o IA0, né, passo 3 multiplicando para lá, corrente neutra é simplesmente 3 vezes a corrente de sequência zero. Esse é um conceito que é bem explorado ali nos problemas ali, né, de componentes simétricas, e a gente vai ver melhor ao longo das aulas. Aqui um exemplo rápido, tá? Então se eu tiver, por exemplo, eu der essas componentes de sequência aqui para vocês e pedir quais que são as correntes equilibradas originais do sistema. Percebam aqui que o meu sistema de sequência zero ele tem os 3 módulos iguais e também tem as 3 fases iguais. O de sequência positiva ele tem os 3 módulos iguais e tem a defasagem aqui, ó, os ângulos aqui eles são defasados 120 graus de acordo com a sequência positiva ABC, né, que é a sequência do meu sistema original. E a sequência negativa ó, tem os 3 com o mesmo módulo e a defasagem 120 graus de acordo com a sequência ACB. Então, como é que eu chego nas equações? Isso aqui são as componentes de sequência, né, do meu sistema trifásico desequilibrado. São os 3 sistemas de sequência positiva, negativa e zero. Se eu pedir para vocês as correntes IA e B e C originais do sistema, eu tenho que simplesmente somar o IA0, né, por exemplo, a fase A, corrente A, é o IA0 mais o IA1 mais o IA2. Se vocês somarem esses 3 caras aqui, vocês vão chegar em 11 ângulo de 30, né, que é a corrente original do sistema. Se eu somar o IB0 com o IB1 com o IB2, eu tenho a corrente IB, original do sistema, que é essa daqui, né? Vocês podem fazer aqui a soma. E se eu somar o IC0 com o IC1 com o IC2, eu vou ter 19 ângulo de 39, que é a corrente desequilibrada da fase C. Então, como é que a gente vê que isso aqui é um sistema desequilibrado? Eles não estão defasados 120 graus e também o módulo dos 3 aqui é diferente, né? Então, são correntes trifásicas desequilibradas. Se eu quisesse representar esses caras aqui no domínio fasorial, tá? Então aqui eu mais ou menos representei aqui as defasagens ali, né? Fiz meio que no olho, aqui no Paint. Então, por exemplo, 12,25, ângulo de -10, tá? Então isso aqui é o sistema de sequência zero, os 3 fasores são o mesmo módulo e mesma fase. Aqui esses 3 caras aqui foram desenhados aqui, né? Resultando nesse desenho. E aqui é de sequência negativa, é de sequência positiva aqui, aliás, né? E aqui é de sequência negativa. Aqui com os 3 fasores aqui desenhados mais ou menos nessas posições aqui, né, correspondendo a mais ou menos essas defasagens aqui.
Se eu fizer a soma aqui da fase A com a fase A com a fase A, eu vou obter isso daqui. Fase B com a fase B com a fase B, vou obter isso daqui. E a C com a C aqui de sequência positiva, com a C de sequência negativa, vai me resultar exatamente nesse valor aqui. Então na próxima aula a gente continua com outro exemplo, tá? Eu vou estar dividindo em 2 ou 3 aulas ali para não ficar muito grande esse vídeo. Se gostou do vídeo aí, deixa o joinha, tá? Não se esquece ali de assinar o canal, de se inscrever. E até a próxima aula, obrigado, valeu!